Bom dia. Marcos 6, a partir do versículo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 4. Contudo, Jesus lhes afirmou: somente em sua própria terra, junto aos seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. Jesus tinha ido para a cidade onde ele tinha crescido, e o povo, então, ele foi na sinagoga, né? Sempre quando ele ia nos templos pregar, o povo começou, então, estavam questionando ele, né? Nós vimos isso ontem. Ah, não, mas vem cá, que sabedoria é essa? De onde vem essa sabedoria? Onde ele aprendeu isso? Né? Esse quem que é? Esse não é José ali, o carpinteiro? Não é o filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As irmãs dele não estão no nosso meio, não está todo mundo aí? Que sabedoria é essa? Onde é que ele aprendeu? Que história é esta? Aí foi que Jesus disse, Jesus então afirmou, falou, olha, somente em sua própria terra, junto aos seus parentes em sua própria casa, que um profeta não é devidamente honrado. Nós observamos isso, acontece isso conosco. As pessoas se convertem, vivem no Senhor, mas os parentes, os familiares, dificilmente acreditam. Ah, não, pode estar até fingindo, ele era assim, ele fazia isso, ele fazia aquilo, tem alguma coisa por trás disso, né? Quando alguém está servindo o Senhor, as pessoas ao redor que conviveram com ele, provavelmente os parentes, não acreditam. E é exatamente o que Jesus falou. Com Jesus não foi diferente, porque com nós seria diferente, né? Versículo 5 fala, e por isso não podia realizar ali nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes que ao impor das suas mãos foram curados. E perplexo com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Ali ele não pôde operar grandes milagres porque as pessoas não acreditavam, não tinham fé. E a palavra do Senhor nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E exatamente por esta falta de fé, ele não pôde operar grandes milagres ali. Foi alguns somente que ele impôs a mão e curou ali, mas a maioria não. E você vê que a Bíblia fala que ele estava perplexo com a falta de fé por parte dos seus. Nós temos falado sobre isso, era interessante que não era para existir essa falta de fé, porque principalmente a família de Maria, todos eles sabiam a origem de Jesus, sabia tudo, mas eles não tinham fé, não acreditavam. Com isso, sem fé, volta a insistir, é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé que vai receber uma cura, que vai ser curado, você não vai receber essa cura. E assim aconteceu. Jesus saiu dali da região, ele está perplexo mesmo com a falta de fé dele, foi para outras regiões, outras cidades, outras aldeias, continuou pregando o evangelho. Versículo 7. Convocou então os 12 para junto de si, e os enviou de 2 em 2, concedendo-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E determinou que nada levasse pelo caminho a não ser um cajado, somente, nem pão, nem mochila de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Jesus reúne ali 12 dos discípulos dele. Falou, olha, vocês vão adiante de mim, vocês vão pregar, avisar que o reino de Deus é chegado, passar ali por toda a região onde eu vou passar. E não leva nada, não é para levar comida, não é para levar roupa sobressalente, não leva dinheiro, não leva nada. Só leva um cajado. O que é o cajado? É o instrumento de um pastor. Foi a única coisa que ele permitiu que levasse. Leve somente um cajado.
instrumento de um pastor, ferramenta de um pastor. Não leva nada mais do que isso. Mas Jesus antes fez o quê? Jesus enviou os 222 e lhe deu dando-lhe autoridade sobre os espíritos imundos. Jesus revestiu de poder, dando autoridade para ele expulsar demônio, curar enfermos, sarar, tudo. Não leva nada, só vai. E que andasse, versículo 9, que andassem calçado com sandálias, mas não carregassem 2 túnicas, e recomendou-lhes, sempre que entrarem em uma casa, nela permanecei, até vos retirarem de lá. Contudo, se alguma aldeia não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partir deste lugar, sacudi a poeira debaixo dos vossos pés, como testemunho contra eles. E eles partiram e pregaram que todos se arrependessem e expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo a inúmeros doentes e os curavam. Vamos falar, olha, vocês vão como pastores, tá aqui, só leva o cajado, nada mais. Não leva dinheiro, não leva uma muda de roupa, uma muda de sandália, nada. Somente o cajado. Revestiu de poder, dando autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Falou, na cidade que vocês chegarem, pregar, na casa que vocês chegarem, fica hospedado ali. Comam ali, bebam ali, o que eles colocarem diante de vocês para vocês comerem. Não é questionar essa não, aqui é uma casa simples, a comida aqui é simples, não. Colocar diante de vocês como ficam ali até o dia de vocês sair da cidade. Mas vamos colocar que você chegue em alguma cidade, as pessoas não queiram receber, não queiram ouvir o evangelho, balance a poeira da sandália e siga para outra. Jesus mandou nós pregar no evangelho, mas não obrigar, como por exemplo os testemunhos de Jeová, fica ali batendo essa porta e diz, não, a nossa função é pregar o evangelho. As pessoas aceitaram, bom, então nós continuamos. Não aceitaram, tudo bem. A minha função eu fiz. Eu os alertei. Seguimos para frente para outras pessoas. Nós não podemos estar ali insistindo, martelando na vida das pessoas. Tem pessoas que vieram falar comigo, pastor, se eu não insistisse tanto, fulano não tinha convertido. Não, você não sabe se você converteu, você convenceu a pessoa. Foi um convencimento. Você fez através da força do seu braço. Você usou ali estratégias humanas. No evangelho não, é espírito. Nós pregamos o evangelho de Jesus Cristo. E qual que é a pregação? Nós vimos aqui no versículo... Qual o versículo? 12. E o que eles pregavam? Que todos se arrependessem. A pregação era arrependimento. Não era essa pregação, Jesus vai te dar isso, Jesus vai te dar aquilo. Você vai prosperar, você vai crescer assim, assado, não. É simplesmente isso, arrependam-se. É arrependimento. Essa que era a pregação. E também a mesma pregação nossa hoje. E quando nós formos para algum lugar pregar o evangelho, nós não temos que estar com muita preocupação se você nos manda agora, não. Vai pregar lá no Nordeste, vai pregar no Sul, onde quer que seja. A nossa preocupação é ir. Não temos que estar com preocupação, não, mas eu vou chegar lá, como que eu vou me alimentar, como que eu vou pagar as contas, como vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não. Simplesmente confiamos no Senhor, nós cremos nele e sabemos que ele vai manter, que ele vai sustentar. E nós vamos pregar o quê? O evangelho. As pessoas aceitaram bem, se não aceitaram, viramos as costas. Entenda uma coisa, o evangelho é uma joia muito preciosa, não podemos querer obrigar as pessoas a aceitarem, não. Oferecendo, se quiserem, pegam com as 2 mãos, se não quiserem, seguimos adiante. É isso que Jesus nos ensina. Versículo 14. No 13 ele fala, eles expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo, inúmeros doentes os curava.
os discípulos fizeram o que tinham que fazer, eles expulsavam o demônio, oravam, expulsavam muito demônio e ungiam com óleo as pessoas, inúmeros doentes curavam. Tem pessoas hoje, eu conheço algumas igrejas, não, o negócio de expulsar demônio, não. Nós temos que expulsar os demônios, sim, Jesus nos mandou. Se eu estou vendo pessoas endemoniadas e eu não estou expulsando, eu não me revisto da autoridade que é o nome de Jesus, eu não mando aquele demônio embora, eu não estou fazendo aquilo que Jesus mandou. Porque não é isso, é um favor, é obrigação, é uma determinação do Senhor. Versículo 14. E essas notícias chegaram aos ouvidos do rei Herodes, porquanto o nome de Jesus havia se tornado célebre. Algumas pessoas estavam comentando: João Batista ressuscitou dos mortos. Essa deve ser a razão pelo qual, através dele, se operam poderes milagrosos. Então, de repente, o nome de Jesus está muito conhecido, chegou ao ouvido do rei Herodes. Não é? Ele ficou sabendo sobre Jesus. E todos falavam, o povo estava falando uma coisa, não, Jesus deve ser o João Batista que ressuscitou. Não é? Mas só que as pessoas falavam uma coisa sem sequer pensar, querendo justificar alguma coisa, porque se eles parassem para analisar, veria que o tempo que Jesus e João Batista, a idade era somente 6 meses de diferença um do outro. Não, isso é João Batista que ressuscitou, esse tipo de coisa. Porque João Batista se conheceram, viram, foram um profeta, ou na verdade foi o primeiro profeta do Novo Testamento, e que agiu realmente como homem de Deus, preparando o caminho de Jesus. Então o povo fazia esse tipo de comentário, né? Porque ele estava operando milagres. Entretanto, versículo 15, entretanto, outros alegavam: ele é Elias, e ainda outros declaravam: ele é um profeta, como um daqueles profetas do passado. Aí outros falavam: não é João Batista, não. É Elias. Né? Elias é considerado o maior profeta na Bíblia, no Antigo Testamento, o maior profeta. É o representante dos profetas na Bíblia. O outro falava: não, ele não é Elias, não, ele é um daqueles outros profetas do passado, como Jeremias, como Ezequiel, como Isaías. É um desses profetas. Cada hora um tentava justificar, tentando explicar Jesus com entendimento humano, tentando justificar, baseando-se naqueles profetas do passado. Não, pode ser João Batista, não, Elias, sei lá, Jeremias, Ezequiel, Isaías, Abacu. Eles só não queriam assumir que Jesus era o Filho de Deus. Eles só não queriam falar que Jesus era o Filho de Deus. É isso que eles tinham que falar. É isso que eles tinham que ver. Eles tinham o Pentateuco, eles tinham as Escrituras, que era só avaliar o que ela estava falando e quem Jesus estava fazendo, como se manifestava. E saberiam, então, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o esperado, aquele que era aguardado. Era para eles ter este conhecimento, porque tinha a Escritura ali que mostrava isso. Mas muitos não leem as Escrituras, outros quando lê também não querem saber. Nós vemos isso hoje. As pessoas dentro da igreja que se diz evangélico faz alguns comentários estranhos, contrários à palavra de Deus. Isso porque não lê o Evangelho. Se lesse, não falariam,
E não fazia uma série de coisas que eles fazem hoje. Somente isso. Versículo 16. Mas quando Herodes, o rei Herodes, tomou conhecimento do que comentava, exclamou: João, a quem mandei decapitar, ressuscitou dos mortos. Quando o rei Herodes ficou sabendo, falou: não, João Batista, que eu mandei degolar, que eu mandei decapitar, que eu mandei cortar a cabeça, é ele que ressuscitou dos mortos. Porque João Batista foi morto à ordem de Herodes. Por ordem dele. E então aí o rei Herodes sabia quem era João Batista, sabia que era um homem de Deus, e agora vem tá falando, não, isso aí é João Batista. Aqui eu mandei aí cortar o pescoço. Não seria bem mais fácil olhar, examinar as escrituras e saber que ele era o Messias, que era o Filho de Deus? Não deveria o povo receber como Filho de Deus? Afinal, Jesus veio para os hebreus. Os hebreus tinham as escrituras, os hebreus tinham testemunho. Desde quando Deus tirou o povo lá do Egito, mas melhor não, os fariseus que tinham obrigação de conhecer e identificar Jesus não fizeram isso. Ao contrário, criminalizaram, culparam, acusaram, a tal ponto de o crucificarem. Mas não é diferente porque ainda hoje os judeus continuam ainda esperando o Messias, que não acreditaram em Jesus, não acreditaram no Filho de Deus. Ainda hoje eles estão ainda seguindo aquelas tradições antigas, seguindo a lei que acabou, que se cumpriu em Jesus há mais de 2000 anos atrás. O versículo 17. Porque o próprio Herodes havia expedido as ordens para que prendesse João e o acorrentasse no cárcere, por influência de Herodias, esposa de Filipe, seu irmão, com a qual viera se casar. O Herodes estava casado, digamos assim, com a ex-esposa do seu irmão, do rei Filipe, Herodias. Ou seja, Herodias foi casada com o rei Filipe. Ela se divorciou do rei Filipe e casou com o rei Herodes. Adultério, né? É o que todo mundo hoje, todo mundo não, perdoe, que muitas pessoas, a maioria, ficam defendendo o recasamento. Ah, não pode divorciar e casar de novo. Não, não pode. O primeiro pregador do Novo Testamento, João Batista, morreu por esse motivo. Porque nós vemos aqui no versículo 18, que diz assim: pois na ocasião João havia admoestado Herodes, não te é lícito viver com a mulher do teu irmão. Foi por isso que Herodes mandou matar. Que João Batista falou, olha, não é lícito, você não tem o direito de estar com a esposa do teu irmão. Ela é casada. Você está cometendo adultério, ela está cometendo adultério. E a Herodias, mulher ardilosa, ela convenceu então ao adúltero, rei Herodes, a mandar prender João Batista. E Herodes mandou prender João Batista, ele mandou acorrentá-lo, deixar acorrentado lá no cárcere, lá na cadeia. Há mais de 2000 anos atrás, um pregador
Aquele que Jesus falou, olha, nascido de mulher não existe maior do que ele. Este pregador levantou e falou, olha, condenou claramente o divórcio e o recasamento. Por esse motivo ele foi preso, nós vamos ver mais à frente que ele também foi morto. Por este motivo. Mas hoje em dia se banalizou essa situação. Igrejas que se dizem evangélicas apoiam o divórcio, apoiam o recasamento. Estão incentivando as pessoas a divorciarem e casarem novamente. Pessoas que se dizem pastores estão divorciando e casando novamente. Pessoas que se dizem pastores estão orientando, ensinando as pessoas a se divorciarem e casarem novamente. Depois falam que são cristãos. Se fosse cristão, respeitaria, não esqueceria o que aconteceu com o primeiro pregador do Evangelho. E por qual motivo? Versículo 19. Por este motivo, Herodias o odiava e tentava matá-lo. Contudo, não conseguia realizar o seu intento. Porquanto Herodes temia João, e sabedor de que era um homem justo e santo, o protegia. E quando ouvia, ficava admirado e o escutava com prazer. Herodias queria matar João Batista de todas as formas. Mas por mais que ela influenciava o marido dela conseguia influenciar para ele prender João Batista, mas não conseguia convencê-lo a matar João Batista, mandar matar. Porque o rei Herodes, ele sabia que João Batista era um homem de Deus. Ele temia. Sabendo que é um homem justo, um homem santo, e não queria fazer nenhum mal. Mas a mulher, nós sabemos que quando a mulher cisma com uma coisa, fica ali martelando na cabeça do homem, da pessoa, até conseguir o seu intento. E ela queria de todo jeito, apesar do rei temer a João Batista. Quando eu leio essa passagem, eu não consigo entender o porquê tem pessoas que se dizem evangélicas e defendem o divórcio, e defendem o recasamento, tentam mudar, justificar ali em Mateus 19, é uma causa de exceção, tem que ser assim, tem que ser assado. Não. Está muito claro na Bíblia. Que o exemplo maior está mais do que desenhado essa situação, não tem que justificar. Ele dizia, falou, não te é lícito, você não pode estar com a mulher do teu irmão. No versículo 21, finalmente Herodias teve a ocasião oportuna que ansiava. No dia do aniversário dele, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais destacados, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. E aconteceu que a filha de Herodias se apresentou dançando, e muito agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei brindou a jovem, pede-me o que desejares que eu te darei. A Herodias procurava de todo jeito um meio, uma oportunidade, uma situação para prender, para matar João Batista. Porque mesmo João Batista no cárcere, preso lá, ele não calou a boca, não. O Herodes ouviu e falou, não tinha lícito, não, você está errado, rapaz. Você está errado, você está com a mulher do seu irmão. João Batista falou, não, ela não é sua esposa, ela é a esposa do Filipe.
João Batista falava, não existe segundo casamento, não existe recasamento. Então Herodias queria matar de todo jeito. Aí no dia do aniversário do rei Herodes, fez uma festa, um banquete, convidou todo mundo, as autoridades, né, todos ali, os chefes militares, o político, todas as autoridades, né? E ali na festa ali, segundo o costume daquele povo e daquela época, né, realmente, Salomé era filha de Herodias com Filipe, com o rei Filipe. Ou seja, ela, na verdade, a Salomé era sobrinha de Herodes, porque era filha do seu irmão, o rei Filipe, com aquela mulher que ele estava agora como sendo sua esposa sem ser. Então a Salomé veio e fez uma dança bonita ali, uma dança agradável que o conquistou, que o agradou todo mundo. Aquele povo, todo mundo gostava desse tipo de coisa, aquelas danças deles lá, né? Fez uma dança que todos gostaram. E o rei Herodes ficou satisfeito, feliz com isso. Entendeu? Foi um presente. Ele chegou para ela e falou, olha, você pode me pedir o que você quiser, que até metade do reino eu te dou. E a tradição é que a palavra do rei não pode voltar atrás. E Herodes também falou isso na presença ali de várias testemunhas. Então foi quando surgiu a oportunidade que Herodias, mãe de Salomé, queria. Como no versículo inteiro falamos, e sob juramento lhe assegurou, se pedires ainda que seja metade do meu reino, te darei. Diante disso saiu a moça e consultou sua mãe. O que devo pedir? Ao que ela recomendou. A cabeça de João Batista. Salomé foi diante da mãe e falou, mãe, o que eu devo pedir, né? Ele falou que eu posso pedir o que eu quiser que ele me dá. O que é que eu peço? Eu falei, não, pega a cabeça de João Batista. Olha para você ver. Olha o que a mãe mandou a filha pedir. A cabeça do homem justo, do homem de Deus. Ela queria ficar livre daquele que mostrava para ela o pecado. Queria ficar livre da luz. Quando nós somos trevas, nós temos que ficar longe da luz. João Batista era luz, estava iluminando, mostrando o erro, a sujeira, o pecado, é ali. Mas ela, para eliminar, pediu a filha, a sobrinha de Herodes, pedisse a cabeça de João Batista. Por quê? Porque João Batista mostrava que ela estava em adultério. Mostrava que não existe segundo casamento. Versículo 25. Sem demora, retornando imediatamente à presença do rei, formalizou seu pedido. Quero que me des agora mesmo a cabeça de João Batista sob um prato. Então grande angústia sobreveio ao rei, mas devido ao juramento que fizera aos convivas, que se reclinavam ao redor da sua mesa, não quis deixar de atendê-la. Quando ela pediu, a menina foi rápida, falou, não, me dê a cabeça de João Batista num prato. Quando falou aquilo, ele ficou preocupado, ele ficou triste, ficou chateado, mas ele não podia negar, a palavra dele não podia voltar atrás. E principalmente que tinha várias testemunhas que estavam ali na mesa junto com ele, autoridades conhecidas. Então ele não tinha como voltar atrás, ele não tinha como negar. Versículo 27. Mandou, portanto, imediatamente um carrasco com ordem para trazer a cabeça de João. O executor foi, decapitou João na prisão.
E, trazendo a cabeça de João sob um prato, entregou à jovem, e esta em seguida ofereceu à sua mãe. Assim que souberam do fato, os discípulos de João foram até lá, resgataram o corpo e o depositaram em um sepulcro. Então Salomé vem, aí ele pede a cabeça de João Batista no prato, ele não teve como negar, então ele mandou que fosse cortar. Mandou o carrasco, não vai lá, o carrasco corta a cabeça de João Batista e traz. Ele trouxe, entregou para ela. Salomé pega então a cabeça de João Batista no prato e entrega para sua mãe. Olha o que ela queria, citou o troféu que ela queria. Assim foi morto, foi degolado o primeiro pregador do Novo Testamento, o mártir, porque condenava o recasamento, condenava o adultério. Então não tem nenhuma base, não é justificativa para que qualquer pessoa que se diz conhecer a Cristo concorde, aceite o divórcio e o recasamento. Divórcio é pecado. Segundo casamento não existe. Não existe. Para Deus não. Existe o pecado. E quem está nessa prática, se não se converter logo, se não se arrepender, vai desfrutar da morte eterna. Nós lemos hoje até Marcos, Evangelho de Marcos 6, até o versículo 29. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 30. Todas as dúvidas, esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia.